Oi, turma. Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Aqui, creio eu, que seja um prefácio dos textos que a gente vai ler, né, dos capítulos. Então, tá aqui, Transição Planetária. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alternando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação, que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia a fim de desenvolver o instinto. Logo depois, a inteligência, a consciência, rumando para a intuição que será alcançada mediante a superação das experiências primevas, que o assinalam profundamente, atando, não raro, a sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais que se transformam em valores relevantes, impulsionando na direção da plenitude que lhe está destinada. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se, esse é um método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos e que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Em face das situações críticas pelo carreiro carnal, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, a violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar a embates infelizes geradores do ressentimento, do ódio, do desejo, do desforço. Esses filhos inconsequentes do ego dominador. O impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, ante o deutropismo que o fascina e termina por arrebatá-lo. Colocado pela força do determinismo, na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Nesses comenos, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe o anelo de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pela sua inépcia ou primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Atrasando-se ou avançando pelas sendas libertadoras, desenvolve os tesouros adormecidos na mente e o sentimento que aprende a colocar a serviço do progresso, avançando consciente das próprias responsabilidades. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos demandos que se repetem a todo momento as lutas sangrentas terríveis. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade odierna, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Observam-se a miúde os pródromos dos sentimentos bons, quando alguém é vítima de uma circunstância aziaga, movimentando grupos de socorro ao tempo que outras criaturas se transformam em seres bomba, assassinando fanática e covardemente outros que nada têm a ver com as tragédias que pretendem remediar por meios mais funescos e inadequados do que aquelas que pretendem combater. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade, no entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe terrestre com frequência,
despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas de milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. São esses paradoxos da vida em sociedade que a grande transição que ora tem lugar no planeta irá modificar. As criaturas que persistirem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se da luxúria e na drogadição, na exploração indébita de outras vidas por um largo período, não disporão de meios de permanecer na Terra, sendo exiladas para mundos inferiores, onde irão ser úteis, limando as arestas das imperfeições morais, a fim de retornarem mais tarde ao seio generoso da Mãe Terra, que hoje não quiseram respeitar. O egrégio codificador do Espiritismo, assessorado pelas vozes do céu, deteve-se mais de uma vez na análise dos trágicos acontecimentos que sacudiram a Terra e seus habitantes, a fim de despertar os últimos para as responsabilidades para consigo mesmos e em relação à primeira. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo dedicado à lei da destruição, o insigne mestre de Lyon estuda as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas bem como aquelas produzidas pelo ser humano, e constata que é necessário que tudo que se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Então vamos lá. Eu vou parar por aqui porque é bastante coisa, né? Só pra gente, a grosso modo, tá, gente? Eu faço a leitura e o meu entendimento, ele é isso aqui. Claro, eu não sou estudante, eu não sou aplicada, eu só sou interessada, né? Então, depois que eu aposentei, eu procurei fazer alguma coisa que eu achava que ia ser útil. Então, se eu pegasse para estudar só para eu ler, eu não ia aprender muita coisa. Então, o que eu faço? Eu leio, falo mais ou menos aquilo que eu entendi, que não é grande coisa, né? Não sou nenhuma capacitada para isso, eu peço perdão, porque chega em grupos espíritas e às vezes as pessoas questionam, né? Algumas coisas assim, que nem aconteceu num grupo ontem, né? E o Divaldo é contraditório, não sei o quê. Gente, eu não sou nem a favor nem contra a ninguém. Eu só sei que o Divaldo está aí há anos, né, trazendo palavras que ajudam a gente na nossa jornada, mesmo que em algum momento caia em contradição alguma coisa, mesmo que os seus estudos às vezes sejam um pouco duvidosos, né? Alguns espíritas falam, tem muito plágio, não sei o quê. O cara tá aí. Então eu não vou ficar aqui defendendo ele ou não. Eu sei que as obras dele eu gosto. Apesar da dificuldade que eu tenho para ler algumas palavras, que ele parece que coloca aqui de propósito para a gente ficar gaguejando, né, passando vergonha, mas eu gosto das leituras dele. E tem gente que, como eu, também gosta. Quem gosta, vamos lá, vamos junto. Quem não gosta, paciência, né, vai ler aquilo que se sente melhor. A gente faz aquilo que a gente gosta, né. Eu leio aquilo que me faz bem e gosto de compartilhar com pessoas. Se eu estou certa ou não, não sei. Mas eu estou tentando aprender, né? Se eu me colocasse aqui como uma pessoa arrogante, que eu já sei tudo, é isso aí, ponto, acabou, nossa, eu nem aqui eu acho que eu tava num planeta mais superior, né? Então eu tô aqui aprendendo. Então eu espero assim que com a paciência que vocês têm de ouvir as leituras e os entendimentos, né? Também tenho aquele respeito como eu tenho por vocês, né? O que é bom, pega. O que não é, entra por aqui, sai por aqui e nós vamos seguindo, tá bom? Então vamos lá. O que eu entendi aqui nesse trecho, né, é que tudo o que acontece ainda nesse planetinha nosso aqui são coisas contraditórias, né, como eu acabei de falar aí. Enquanto você cuida demais, nós estamos vendo assim pessoas colocando roupinha em animal, colocando sapato em animal, se preocupando, né? Os pet shop estão aí ganhando dinheiro a rodo, porque é tudo para animal, beleza. Eles precisam de carinho, eles precisam de amor, porque eles dão isso pra gente. Só que o que não pode acontecer de maneira nenhuma, isso eu já ouvi o pastor Cláudio falar,
eu já ouvi o Padre Marcelo falar, todas as religiões têm esse tipo de pensamento, pelos seus superiores lá, né, pelos seus representantes. Todos eles entram num comum acordo, porque é bíblico. Não é que você vá maltratar o animal. Pelo contrário, você pode tratar ele super bem, mas não deixe de tratar o ser humano super bem também. Né? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim, quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto do meu animal. Quanto mais eu ouço o que o homem tem a dizer, mais eu prefiro o latido do meu animal. É por isso que eu não tenho filho, eu só tenho bicho. Esses comentários assim são tristes. Não é pra gente se alegrar com isso. É triste. Porque as pessoas precisam amar os animais, sim. Respeitar, sim. Mas os animais, eles são parte do nosso processo evolutivo, porém, as pessoas também. E aí, eu vou me isolar das pessoas e vou passar a querer só animal? Era para eu ter nascido, então, lá no campo animal e racional. Mas eu sou racional, eu vivo com pessoas boas e pessoas ruins. Dentre esses fenômenos que acontecem em nossa volta, né, desde os fenômenos físicos, climáticos, né, que provindos da natureza, como vem os fenômenos que acontecem ao nosso redor, né, pessoas que nos ajudam, colaboram, do mesmo pé que tem ciência evoluindo para ter remédios, para ter cura para doenças, tem ciência evoluindo para criar bombas, armas mais poderosas, sim. Então, do mesmo jeito que tem profissionais bons, tem os ruins. E os bons vão fazer as coisas acontecerem pelo lado do bem. Os maus, eles são inteligentes, tanto quanto os bons, talvez até mais. Só que eles utilizam a sua inteligência, a sua capacidade para o mal. Então, nós estamos num planeta onde existe maldade e as coisas boas. E a gente vai ter que saber lidar com uma e com outra, né? Alguns momentos a gente tem que recuar, alguns momentos a gente tem que se impor, né? Tem uma frase que fala, o mal em si não existe. Deus não criou o mal, mas ele deixou o livre-arbítrio. Então, o bom é que tem que se impor, né? Ser bom não é você não fazer o mal, é você se impor diante da maldade, é você não ser omisso. É a omissão dos bons que cria a maldade, porque deixa ela se esticar, ela se expandir, né? Então, a gente vê nesse trecho aqui que para se ter a transformação moral, que é a mais desejada com todo o processo evolutivo, é a moral. A gente tem que desenvolver o nosso moral. Então, essa parte da moral, ela tem que ter um equilíbrio, né? Eu posso gostar de animal, mas eu gosto de gente. As coisas estão acontecendo dessa forma. Por que está acontecendo dessa forma? Então, eu tenho que reagir. Eu tenho que me colocar numa posição. Eu não posso ficar só vendo a maldade acontecer e fico ali quieta, só reclamando. Não. Então, se eu quero uma transformação moral, eu tenho que transformar também as coisas que estão em minha volta. Não posso ficar aqui sentado esperando tudo acontecer e, não, quando o mundo se tornar bom, eu tô aqui sentado esperando. Isso não vai acontecer. Se o mundo vai passar por essas transformações, até climáticas, até naturais, né, de físicas, eu preciso também estar nesse contexto me transformando, acompanhando essa transformação. Eu não posso simplesmente sentar e falar, quando tudo estiver pronto, eu vou lá e canto parabéns. A festa eu tenho que montar ela também, né? Então, a gente vai encontrar parte do que está sendo falado dessas transformações lá no Livro dos Espíritos, né? Na lei de destruição. É necessário que tudo se destrua para que algo novo nasça. Então, vocês veem assim, pela parte da nossa desencarnação, né? Quando a gente desencarna, se destruiu a matéria. Mas por quê? Porque era necessário que algo novo nascesse. O nosso espírito vai nascendo num corpinho novo depois. Então, a lei natural é essa, do progresso, né? Que a gente vai morrer e vai nascer. Vai morrer e vai nascer, fisicamente, porque o nosso espírito, ele não morre nunca, ele é imortal, ele é eterno. Então, não adianta eu querer dar um tiro na minha cabeça e acabar com meus problemas, porque o meu problema não é o físico, eu vou estar matando só o meu físico, mas o meu lado moral, espiritual, eu não mato. Então, não adianta me matar, eu tenho que resolver o problema, né? E se os problemas estão aí, é justamente para transformar a gente, para trazer a gente naquela responsabilidade do agir. Não é só do conversar, falar, mas principalmente do agir. Então, independente
né? Eu não li esse livro todo, eu li esse livro aqui há muitos anos atrás, não lembro, não me recordo dele, porque eu sou lesada, eu tenho que ler muitas vezes para poder recordar alguma coisa, mas independente, eu pego aquilo que me toca, né? Se tem algumas contradições, se tem coisas aqui que é plágio, né? Que foi questionado isso ontem num grupo espírita, um senhor entrou lá e falou pra caramba sobre a obra, então assim, se tem alguma coisa de errado na obra, nós vamos descobrir junto. Mas no momento, até aqui, até essa leitura, eu concordo que nós estamos num planetinha de prova e expiação. Para passar dele para regenerador, nós temos que nos transformar juntos. Aproveitar as coisas erradas que estão e tentar transformá-las elas em coisa certa, né? Não deixar o mal se propagar. Não entrar nessa de que é melhor uma coisa do que outra. Não, a gente tem que ter o balanço, né? Eu posso cuidar do meu animal, mas eu tenho que cuidar do meu marido, do meu filho, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que gostar do ser humano também, eu tenho que conviver com o ser humano. Não adianta eu querer me isolar dentro de uma casa com um cachorro e falar, não, isso aqui é só minha família e acabou, né? Dar tudo para um animal e deixar uma criança passar fome, não faz sentido. Então, que você saiba dividir a sua vida com outros, né? Não dá para conviver com o erro, mas dá para tentar transformar esse erro em algo que venha valer a pena, né? De pouquinho em pouquinho, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas vai fazendo de pouquinho em pouquinho aquilo que você pode fazer, né? É onde a gente vai estar ajudando essa transformação do planeta e principalmente de nós mesmos, né? Que a intenção é essa, é que a gente se torne pessoas melhores para ficar num ambiente melhor. Como ontem eu passei, né? O que eu vi lá no Evangelho, os mundos, diversos mundos que tem. Poxa, se eu estou na prova e expiação e eu tenho condições de poder aprender mais para ir para o regenerador, é esse que eu quero. Se lá ainda tem sofrimento, então peraí, então eu vou estudar pra caramba, eu vou tentar fazer alguma coisa para não ficar muito tempo ali, porque eu quero ir para o mundo feliz. O mundo feliz é onde já não existe mais a prova e expiação, não existe mais o sofrimento. Então é ali que, para mim, já está de bom tamanho. Porque é duro sofrer, não é? Então, a partir do momento... E outra, tem uma coisa assim que fica martelando na minha cabeça, e é verdade, né? Pela própria experiência, aí eu falo porque é verdade. Enquanto você não aprende o que é certo, você fica martelando no que é errado, você sofre. Mas quando você começa a fazer o que é certo, acaba o sofrimento. Eu vejo que enquanto eu estava quebrando a cabeça com um tipo de pessoa, um tipo de situação, eu sofria. Hoje eu já não tenho esse sofrimento, porque eu falo, não, cada um, deixa a pessoa achar o caminho dela, né? E eu tô no meu caminho tranquila. Eu já passei por essa fase aí da desestrutura, né? Daquela questão de não ter estabilidade econômica, daquela questão de não ser emocionalmente resolvida. Pô, eu já passei por tudo isso. E é um sofrimento danado, porque a pessoa entra naqueles conflitos, né? O que é certo, o que é errado e tal. E eu já passei por isso. Então, hoje, para mim, o que é certo e acabou. E como eu não sofro por escolher o que é certo, então eu estou no caminho correto. Se eu estivesse sofrendo, dizendo que as coisas que eu penso são certas, então, peraí, se eu falasse, olha, a Patrícia gosta de tudo limpo e organizado, mas se para isso me causasse sofrimento, então eu estou errada. Mas como hoje eu vejo que minha casa limpa e organizada me traz benefício, acaba a luz, eu sei onde está tudo, eu consigo, mesmo doente, mesmo passando mal, eu consigo me virar sozinha, então eu estou certa. Então tá tudo bem. Se outras pessoas acham que isso está errado, é porque não chegou ali no mesmo grau, né? Estou dando um exemplo assim bem babaca, mas tem coisas que a gente faz, que a gente pensa, que a gente é, que as pessoas não aceitam. As pessoas falam, não, você é quadrada, você é antiquada. Mas tá bem para você? Você não tá sofrendo? Então você já atingiu aquele grau que você estava buscando. Agora tem coisas que você continua sofrendo. Se eu entrar no próximo relacionamento, eu sei que eu vou sofrer da mesma maneira que eu sofri com os outros. Por quê? Porque eu gosto de ajudar. A Santa Patrícia de Calcutá. Como eu gosto de me intervir na vida dos outros. Eu não consigo ajudar sem entrar no meio da situação. Porque eu quero tirar com a mão. Eu vejo tudo que está errado ali, eu quero colocar tudo no seu devido lugar. E eu não aprendo essa lição. E quando eu vou fazer isso, eu sofro. Porque aí a outra pessoa não está no mesmo grau, não está no mesmo conhecimento. Então eu sei que cada relacionamento que eu me envolver, eu vou me lascar. Porque eu tenho isso, eu cometo o mesmo erro.
Então, eu preciso aprender a ajudar sem intervir. E isso eu já faço desde criança. Quando um aluninho na minha sala falava, eu não consigo ler, não consigo escrever, eu pegava o caderno dele, fazia a lição dele e devolvia o caderno. Então, são coisas assim que a gente precisa aprender. E pelo amor não foi, então vai ser sempre pela dor, né? A gente vai passar por alguns perrengues, isso é fato. Mas muitos deles é culpa nossa mesmo. Não é culpa da divindade, não é karma, não é nada disso, não. É fruto daquilo que você mesmo plantou. E o nosso planeta é fruto daquilo que a gente está plantando diariamente. Se chove e cai casa por aí afora, nos barrancos afora, é porque a pessoa construiu no lugar errado. Se a pessoa tá lá, que nem aconteceu esse negócio do submarino aí, pra quê, meu Deus do céu? Que curiosidade é essa de bater lá no Titanic, lá e fazer uma experimentação com um submarino que estava sendo controlado por um controle de videogame? Sabe, tem algumas coisas que fogem da lógica. Se fossem lá estudiosos que iam fazer a diferença, que iam trazer algum benefício, alguma coisa assim que iria dar um salto na ciência, ajudando milhares de pessoas, tudo bem. Eles são mártires, eles foram lá, foram fazer aquele estudo para poder ajudar a humanidade. Mas ali era um fruto de egoísmo puro. Então, que Deus tenha piedade, que Deus cuide dessas almas aí, porque infelizmente eles não foram lá para fazer o bem, foram lá para tirar foto, botar em Facebook, botar na rede social e falar, eu fui o primeiro a chegar perto do Titanic. Então isso não é meritoso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Aquele monte de dinheiro que foi colocado ali podia ter salvo muita vida, muita vida. Mas quem sou eu para criticar também? Nem Jesus acusa e julga as pessoas, né? Ele fala que a gente não pode fazer isso, mas eu sou humana. Infelizmente, eu ainda tenho muito que aprender, e uma delas é isso aí. Quando eu vejo algo que está errado, que aos meus olhos está errado, eu não consigo ficar quieta, né? Eu acho que isso deve servir de lição para todos nós. Não é que a gente não tem que voltar lá no passado, como muitas frases de Facebook, né? O Titanic ensinou que a gente não deve mexer com o passado. Pode até mexer, mas se for para buscar algum conhecimento para agora, que sirva de lição para agora, porque tudo que passou é degrau, que a gente passou para subir. A gente não pode pegar o degrau que está lá embaixo, que a gente passou por ele, e voltar a descer. A gente não pode, porque lá era um degrau. Passado é um degrau, já foi, né? E a questão da curiosidade, a questão do egoísmo, a questão do orgulho, ela foi muito forte nessa cena aí. A gente tem que parar para pensar, que assim como esses, tem muitos outros que por uma coisa de vaidade quer aparecer, né? Quer tirar fotinho e postar, né? Eu adoro tirar foto até do que eu como, tudo bem, mas a título de conversação, de palhaçada, de internet, de brincar, né? Não de vaidade, isso não. Tem dia que eu venho aqui fazer a leitura quando eu acordo de pijama pra vocês terem uma ideia como que eu sou vaidosa. Então, eu adoro bate-papo, eu gosto de estar no meio de pessoas assim, né? E de conversas que sejam mais inteligentes do que a minha, porque quando eu passo a ideia, sempre vem alguma coisa mais inteligente do que eu. Aí eu aprendo, aí eu gosto, tá bom? Fique com Deus, depois a gente continua.